Olá, caríssimos e caríssimas alunas do curso de agronomia da UEMS. Eu quero iniciar agradecendo o convite por estar aqui, ainda que virtualmente, mas com a mesma energia que estaria presencialmente aí conversando com vocês. Eu quero agradecer imensamente ao professor Toninho, meu professor na graduação, né? Hoje tenho a grata satisfação de dizer meu amigo e a quem eu muito admiro profissionalmente como pessoa. E agradecer a todos os alunos e alunas do curso, por essa oportunidade maravilhosa de estar com vocês, construindo, né, esses pontos de reflexão, né, construindo juntos esse evento. Então, é uma oportunidade muito gratificante para mim. Esse encontro tem um significado muito especial, porque trata, né, da valorização das mulheres na agronomia, que é algo que é, ainda, né, nos apresenta aí um campo de desafios muito vastos e que a gente tem de enfrentar. Bom, a agronomia é certamente, né, um pilar essencial para o desenvolvimento sustentável do país, para a segurança alimentar e para a preservação ambiental. Então, isso é indiscutível, muito já se tem, né, reconhecido em relação a isso. Mas, por muito tempo, né, a participação das mulheres nessa área, ela ainda foi invisibilizada, né, ou limitada, além, claro, né, da pequena proporção de mulheres na profissão em relação aos homens. Então, esse já é um primeiro ponto, né? Mas, além disso, todo o legado deixado pelas mulheres, de algum modo, né, foi sendo, né, invisibilizado, limitado, enfim, pouco reconhecido. Eu estava fazendo as contas, né? E no final desse ano já vai fazer 20 anos em que eu me formei em agronomia, na UCDB, né? Na Universidade Católica, em Campo Grande. E a proporção de meninas, né, em relação aos meninos nos meus tempos de graduação ainda era bastante reduzida, né? Eu sei que isso foi se modificando, né? Principalmente na última década. Isso tem mudado bastante. É muito satisfatório para a gente ver salas de aula com uma participação mais acentuada, né, de mulheres, mas ainda assim a gente está falando de todo um legado de mulheres, né, para a profissão que de longa data foi sendo, de algum modo, até posso dizer propositalmente, né, esquecido ou não valorizado. Bom, hoje, felizmente, a gente assiste, né, cada vez mais profissionais que vão assumindo posições de destaque, né, inovando, transformando a realidade do setor, e a gente pode, né, ter uma seleta amostra disso olhando a programação do evento hoje, né? Então, com tantas mulheres aí que foram transformando a realidade, cada uma, né, no seu setor, no seu segmento. Mas esse avanço ele ainda precisa estar, né, realmente aliado a princípios éticos sólidos, né, que vão garantir uma atuação responsável e comprometida com a sociedade. Então, eu vou convidar vocês para fazer duas reflexões comigo hoje, né, uma reflexão sobre dois aspectos, que é a ética profissional na agronomia, né, na nossa profissão e como que as mulheres estão revolucionando essa área, né, da agronomia a partir desse perfil profissional traçado ou desejado, né, pelo nosso código de ética, pelos nossos normativos, né, que delineiam esse perfil profissional. Então, primeiro ponto de reflexão, vamos discutir um pouquinho sobre ética. A ética é um conjunto de condutas que são aceitáveis para se atingir um fim último. Quer dizer, o fim vai determinar todo o processo, a conduta, o percurso que a gente vai adotar. Né? Então, cada sociedade ou grupo social vai escolher o que se almeja como objetivo maior e, para tanto, vai definir ali quais são os comportamentos que são esperados para atingir, né, esse objetivo maior. Então, nós, profissionais e futuros profissionais da agronomia, nós somos parte de um grupo social que é congregado por um sistema profissional, o Confia-CREA, que tem, por sua vez, toda uma jornada trilhada desde 1933, quando se começou a regulamentar as nossas profissões, para tentar definir qual que é o conjunto de valores, de princípios, de condutas, né, que a gente espera dos profissionais. Então,
como nós, né, enquanto grupos, enquanto grupo, nós queremos ser reconhecidos perante a sociedade de uma determinada maneira, com alguns aspectos, né, de valor. E são esses aspectos que a gente vai, entender um pouquinho hoje. Então, esse caminhar, o que que é importante destacar? Ele resultou na elaboração de um primeiro código de ética já em 1957, e que mais tarde, em 1966, nós tivemos aí a edição de uma lei, a publicação da Lei 5.194, que é a lei mais importante, vamos assim dizer, a lei mátria das nossas profissões, porque ela que, né, criou o conselho profissional, ela que foi regulamentando uma série de questões das diversas profissões que foram surgindo, né, a partir de 1933 e que estavam ali correlacionadas. Então, com essas mudanças todas, né, com essas transformações, em 1971 foi publicado um segundo Código de Ética, né, e mais recentemente, em 2002, foi publicado o nosso terceiro Código de Ética, que é o código que está vigente até hoje. O que que é um código, né? Basicamente é um normativo, né, é um regulamento na forma de uma resolução, que vai trazer ali como uma lei, né, no formato de artigos, enfim, todas o conjunto de princípios, né, que vai resumir o que a gente espera, né, dos profissionais da agronomia, e das engenharias e geociências de um modo geral, além de listar todos os deveres e todos os direitos dos profissionais. Então, eu comentei mais inicialmente a importância da gente entender qual que é o fim último, né? Para a gente traçar o percurso. Então, nesse caso, a gente tem que entender qual é a finalidade das nossas profissões, porque aí a gente vai entender qual é o perfil profissional que é o perfil desejado, né? Esperado. Então, basicamente, esse perfil profissional, ele é traçado pela finalidade das profissões que a Lei 5.194 apresentou. Ela tem um determinado artigo que ela já diz qual é a finalidade. E esse artigo diz o seguinte, que as profissões são caracterizadas pelas realizações de interesse social e humano que importem na concretização de diversos tipos de empreendimentos. Ou seja, as nossas profissões diz respeito à ação, à energia depositada para que a gente possa transformar os recursos naturais em bens ou serviços e realizar empreendimentos. Então, é empreender, é ação acima de tudo. Porém, é, elas são caracterizadas, essas realizações todas são caracterizadas por serem de interesse social e humano. Ou seja, não faz sentido, né, empreender se tudo isso não for em razão do interesse maior social e humano que é posto na Lei 5.194, Lei Federal. Então, aqui diz muito para gente qual que é a função social das nossas profissões. E o código de ética, em mais detalhes, ele vai moldar esse perfil profissional, porque se você tem um profissional que realiza empreendimentos em prol do interesse social e humano, você já começa a imaginar na sua mente quais são, né, os valores, o conjunto de valores, né, que esse profissional tem de ter. Então, e aqui eu vou listar os princípios, né, que estão postos no Código de Ética. Então, um deles, por exemplo, é o cumprimento da função social da profissão. Então, é nosso dever, né, buscar o cumprimento dessa função social que a profissão tem, a dedicação e o zelo pela profissão. Então, ser um profissional zeloso, comprometido, responsável, não é só um diferencial no mercado de trabalho, ele é uma exigência posta no nosso Código de Ética. Nós temos o dever também com o conhecimento e o respeito às normas do exercício profissional, então a gente precisa né, ainda estudante, ao se formar, se aproximar do conselho, conhecer, né, as normativas todas que regem, né, as profissões dentro do conselho profissional. E aqui a participação da nossa presidente do CREA, né, vai
poder nos assegurar né, um pouco dessa jornada, né, desse caminho que se deve trilhar. Temos também como princípio a cidadania e a defesa das prerrogativas profissionais, então lutar para que o piso salarial seja cumprido, para que nós tenhamos a valorização profissional que merecemos no mercado de trabalho, etc., e tantas outras, né, questões. É um dever também, né? Nosso, é um princípio da nossa profissão. Lutar pela equidade, então a nossa transformação social, ela tem que ser comprometida com a busca pela equidade. Buscar também o compromisso com a veracidade, com a lealdade no mercado de trabalho, então nós temos que ser sinceros, verdadeiros, né, e assumir aquilo que a gente tem condições de fato, né, de desempenhar um bom trabalho, a imparcialidade, a impessoalidade. Então, o dever, né, cuidadoso das nossas profissões, mantendo esses princípios, o sigilo profissional e o respeito às decisões do cliente. Então, esse compromisso também, né, com aquilo que é produto, né, ou objeto do nosso dia a dia profissional. Então, garantir o sigilo, garantir o respeito também às decisões do cliente. A utilização de uma linguagem acessível. Então, ainda que a gente tenha contato com uma linguagem que é científica, que é tecnológica, que é técnica, na hora de transformar isso, de reproduzir isso para a sociedade de um modo geral, que não tem muitas vezes o acesso a esse mesmo rigor de linguagem, a gente tem que utilizar uma linguagem que possa permitir essa acessibilidade, né, à sociedade de um modo geral, para que a gente possa se comunicar verdadeiramente. A preservação da integridade pública, então os nossos atos não podem, né, colocar em risco a sociedade de um modo geral. E a promoção do desenvolvimento sustentável. Então, não é apenas a promoção do desenvolvimento a partir dos empreendimentos que são produto, né, da nossa intervenção no meio, mas o desenvolvimento que é sustentável, né? Que ele tem o viés econômico, social e ambiental assegurado. Então, em resumo, é isso que a gente espera de um profissional de agronomia, um profissional que se compromete com esses princípios e que no dia a dia da sua profissão ele realmente desempenha esse papel. Mas eu falei no início que a gente ia fazer dois pontos de reflexão, né? Esse foi o primeiro, que é o perfil, né, de um profissional ético. E o segundo é o papel das mulheres nesse contexto. Então, das mulheres, né, das engenheiras agrônomas nesse contexto. E veja, a presença das mulheres na agronomia vem de fato crescendo e vem trazendo mudanças significativas no meio. Isso é uma verdade, né? É algo muito legítimo, porém não sem desafios, né? E aí aqui a gente precisa, né, começar apontando, né, dando luz para esses desafios. Tem realmente algumas barreiras, né, marcantes que a gente precisa vencer, como a desigualdade salarial, a dificuldade de acesso aos cargos de gestão e liderança, né? Então as mulheres caminham numa jornada profissional dentro da agronomia, mas muitas vezes encontram barreiras para assumir os cargos, né, de gestão e de liderança, né, de time, enfim, e outras, né, barreiras culturais que, de um modo geral, impede, limita, né, e dificulta o desempenho, né, no dia a dia, né, dessa jornada que já é difícil para a mulher, de um modo geral, conquistar, né, espaços na vida profissional, mas que no meio, né, rural, né, nesse processo de transformação rural que a mulher participa, tem algumas barreiras culturais ainda mais acentuadas. Então, é, tem aqui, né, os nossos desafios. E se a gente pensar, né, da participação das mulheres de um modo geral, ah, a gente vai, por exemplo, dar destaque para a questão da violência de gênero. É importante também a gente, né, falar um pouquinho sobre isso. Se a gente falar sobre violência de gênero no Mato Grosso do Sul, olha só, em 2025 a gente já contabiliza aí 6 feminicídios até a data agora de 23 de março. Esses são dados atualizados, né, do painel do Monitor da Violência contra a Mulher, tá? Da Sejusp, né, da Secretaria de Justiça
e Segurança Pública, né, do Mato Grosso do Sul. Temos ali, né, um site dedicado, né, a esse painel, que é o Monitor Violência contra a Mulher sejusp.ms.gov.br, que a gente pode acompanhar isso para e passo, ver esses dados, né, todos por município do Mato Grosso do Sul. A gente consegue acessar também as séries históricas e é importante a gente aprender a consultar e tomar contato com esses dados, né, e saber também como reagir e orientar, né, condições de vulnerabilidade, de risco, né? Ou de sensação de insegurança às mulheres, né, que no dia a dia, enfim, a gente tem a oportunidade. Então, eu sugiro, indico, né, essa fonte de consulta. O que que eu posso trazer como um cenário geral para a gente tentar fazer essa reflexão, né, inicial? Ah, um aumento de casos, né, do Brasil de um modo geral. Então, em 2023, o Brasil registrou 1.467 feminicídios. Foi o maior número desde que esse crime, né, ele foi tipificado, né, em 2015, né, o crime de feminicídio, né, foi assim definido. Então, isso representa um dado muito realmente alarmante, né? 1.467 feminicídios é um número muito expressivo, né? E também chama atenção a frequência, né, que esses incidentes acontecem, né? Então, olha, em 2024, aí tem um dado de um estudo que foi realizado, em 2024, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 17 horas, em 9 estados que foram, né, monitorados nesse estudo. Para a gente trazer, então, dados mais regionais, e também, né, nos causa uma perplexidade, Mato Grosso do Sul, em 2022, figurou como o segundo estado brasileiro com maior número de feminicídios por 100 mil habitantes. Então, uma posição, infelizmente, né, negativa de destaque do Mato Grosso do Sul. Então, não é uma posição no ranking que a gente fica feliz de alcançar. E precisamos colocar esses dados todos, né, para a gente começar a compreender uma questão, inclusive social, porque se a gente tem problemas na cidade, né, da violência contra a mulher, e isso já é difícil, né, por questões mesmo culturais, imagina a violência contra a mulher no campo, de um modo geral, a mulher no campo, né, que é uma realidade que a gente, na agronomia, vivencia, é o nosso laboratório, é o nosso campo de trabalho. Então, a violência da mulher no campo tem alguns obstáculos ainda mais preocupantes, porque a mulher no campo enfrenta desafios adicionais por conta do próprio isolamento geográfico, né, que é natural ali, né, de ser vivenciado e, consequentemente, a falta de acesso a serviços, né, de apoio, a toda uma rede de apoio que hoje se tem desenvolvido, né, que se tem tentado aí por políticas públicas, né, ofertar para as mulheres. Então, isso são questões que a gente precisa colocar. Mas eu comecei falando, né, dos desafios, para que a gente possa ter um despertar na nossa reflexão, mas apesar de todas, né, de todos esses desafios que são proporcionados por essa condição, né, de ser mulher, a gente pode dizer que é justamente por ser mulher que se tem, ah, aqui se reside esse potencial de transformação da agronomia, né? Porque a mulher faz a diferença. Então, como um agente, né, de transformação na agronomia, a mulher vai fazendo, né, algumas modificações, tem feito isso historicamente nas nossas profissões, são modificações consideráveis. E a gente pode aqui, eu trouxe, né, para sintetizar alguns campos, né, alguns pontos de destaque bem interessantes. Um deles é no campo da sustentabilidade, né, e da inovação. Então, as mulheres na agronomia, vejam, elas adotam frequentemente práticas mais sustentáveis e inovadoras. Então, elas têm uma condição de contribuir com a conservação dos recursos naturais, com a eficiência da produção agrícola de uma maneira bem significativa. E aí, eu destaco que quantas pesquisas, né, e iniciativas foram iniciadas por mulheres, né, e que buscam soluções agroecológicas,
técnicas de cultivo, o uso racional de recursos, né, de insumos, né? Muitas mulheres liderando projetos, por exemplo, de cultivo sustentável, né? Tem todo um avanço histórico da agricultura agroecológica, né, no Brasil, e que a gente pode destacar aqui, feitos a partir dos trabalhos da engenheira agrônoma brasileira mundialmente conhecida, que é a Ana Primavera. Então, tem aí, né, essas questões e outras, como a redução do uso de agrotóxicos, a gestão eficiente, né, da água, das energias renováveis, né, que são produto, né, de destaque do trabalho feminino na agronomia. Segunda questão, a promoção de uma gestão mais inclusiva. Então, o que que a gente tem como um perfil? As mulheres, quando estão à frente de propriedades rurais ou de empresas do setor, elas demonstram ter um perfil de liderança que é colaborativo. Então, tem sempre aquela premissa de fortalecer as redes de apoio, de promover condições melhores de trabalho para todo mundo. Então, ele é um crescimento, né? O crescimento da liderança feminina, da gestão feminina, ele é uma gestão que realmente é mais inclusiva, que proporciona o crescimento de todos como equipe, e não unilateralmente, né? Um crescimento do gestor, do líder, mas ela promove realmente o crescimento de todo o time. Então, isso é algo interessante para a gente destacar, e até tem estudos, né, que trazem essa abordagem, que as lideranças femininas tendem a priorizar, por exemplo, a capacitação da equipe, a equidade de gênero e a proporção aí de condições melhores de trabalho. Então, a mulher, por essência, tem essa visão de cuidado, né? Mais uma abordagem, né, mais do todo e que vai então priorizando, né, esse ambiente mais confortável para todos da equipe. E aí a gente tem exemplos de projetos belíssimos no país, né, que promovem a valorização, o protagonismo, a participação feminina, né, nos diversos segmentos, como por exemplo o projeto Mulheres do Café em Minas Gerais, que é um projeto bem bacana que a gente pode destacar. Bom, então isso é uma questão. Tem uma outra questão também que tem muita conexão com o que a gente acabou de falar, que é o fato de que a mulher é multitarefas, né? Isso é, né, reconhecido, estudado cientificamente. Então, a mulher tem essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e conseguir desempenhando e gerenciando todas essas tarefas. Bem, obrigada. E com isso, com essa habilidade natural, né, torna um fator que né, coloca a mulher numa posição de destaque nesse momento de transformação do mundo que a gente vive. Então, a gente consegue ter mulheres muito mais preparadas, com habilidades naturais para entender essa nova visão de mundo, que ela é cada vez mais sistêmica, mais complexa. Então, o mundo hoje não tem mais aquela visão mecanicista, né? De problema e solução, de se olhar as resoluções das questões todas, né, por partes, mas considerar, né, toda a complexidade do meio, a complexidade das pessoas que habitam o meio, a complexidade dos elementos naturais desse meio, etc. E de uma maneira muito integrada resolver os problemas. Então, hoje, as ciências todas, e a agronomia, como uma ciência, vai ter essa contribuição, ela tende a olhar para os problemas de uma maneira sempre complexa. A gente não olha uma questão de produção, uma questão econômica, sem olhar a questão social, econômica, humana, etc., do que está ali, né, interligado. Então, essa visão de complexidade e até sustentabilidade hoje, né, a gente já está na terceira nova onda da sustentabilidade, que tem essa visão de sustentabilidade regenerativa. É uma visão de mundo complexa. A mulher, com essa habilidade realmente de ser multitarefas, consegue estar mais preparada, então, para essa mudança, para essa transformação de mundo que a gente está passando. Outra questão, uma maior sensibilidade social. Então, a mulher tem essa visão, né, dos aspectos sociais mais aflorantes. Então, a atuação feminina, ela contribui significativamente para fortalecer questões como a agricultura familiar, melhorar políticas públicas para os pequenos produtores, para cultivar práticas mais justas de mercado agrícola. Então, discutir a economia com esse olhar mais é, pensando, né, nas questões de justiça social. Então, a mulher tem
essa natural sensibilidade social que acaba sendo realmente um grande, acaba promovendo uma grande contribuição nesse viés. E é algo, né, que a gente tem aí também mulheres de destaque atuando, projetos de destaque liderados por mulheres, o que deixa, né, algo muito satisfatório, interessante da gente tomar conhecimento. Por fim, destacar o legado que as mulheres deixam na educação, né, e na pesquisa agronômica. Então, há um destaque muito forte, né, para as pesquisas que são lideradas por mulheres para a melhoria de genética de cultivares, fixação biológica de nutriente, desenvolvimento de tecnologias sociais, né? Então, há quantas pesquisas, né, campos de pesquisas que a mulher, enquanto pesquisadora, com o seu senso de curiosidade, né, com todo esse cuidado, né, nato para adotar a metodologia, né, ter esse cuidado que a pesquisa naturalmente exige, né, e que a mulher consegue tão habilmente, né, se destacar. Na educação, então, tem todo aí uma contribuição de mulheres formando gerações e gerações, né, de engenheiros e engenheiras, agrônomos e agrônomas na academia. Então, quantos, né, profissionais são formados, né, por mulheres e a participação, né, dessas professoras, né, que por essência, né, a mulher tem também essa habilidade tão natural de partilha do conhecimento, de formação, né, de ser realmente naturalmente uma mestra. Então, esse legado, né, na ciência e tecnologia, a partir da educação e da pesquisa, é algo que é muito gratificante também de destacar. Então, como conclusão, né, o que que a gente tem aqui para trazer depois de feito esses dois pontos de discussão, né? Primeiro, que a ética profissional, ela é a base para uma agronomia sustentável e realmente comprometida, né, com o bem-estar da sociedade, né? Então, a agronomia, né, tem aí na ética essa base para que seja realmente desempenhado tudo que se espera, né, das profissões. E quando a gente pensa em um profissional que ele é comprometido, que ele é zeloso, que ele é responsável, que ele é dedicado e que ele tenha consciência clara do seu compromisso com essa finalidade de transformação social e de humana, né? A transformação social e humana que as nossas profissões têm como objetivo claramente definido, certamente a sensibilidade feminina passa a ser um elemento que é naturalmente valioso para se atingir isso. É uma chave de leitura, né? A sensibilidade feminina é uma chave de leitura para que a gente alcance todos aqueles princípios éticos que a gente listou e que estão dispostos ali no nosso código de ética. E as mulheres, elas vêm desempenhando um papel fundamental nessa transformação, né, da profissão, vem quebrando barreiras, vem inovando, vem impulsionando um conjunto de transformações sociais, ainda que tenham sido negligenciadas ou historicamente, né, aí esquecidas. Mas, apesar de todo esse destaque, a gente falou de desafios, né, ainda tem muito que ser feito. A gente precisa realmente fortalecer, buscar fortalecer políticas, né, de equidade de gênero, eliminar os preconceitos, incentivar cada vez mais mulheres a ocuparem espaços estratégicos na agronomia, tá? E aqui eu aproveito para destacar um trabalho muito valioso, né, do CREA, por intermédio do seu comitê, né, do Programa Mulher, que tem esse propósito, né, um grupo de mulheres que trabalham ativamente nesse propósito. Eu convido vocês também a buscarem conhecer, entrar nas redes sociais, né, e conhecer um pouquinho esse trabalho. Então, buscar espaços como esse, né, em que hoje, aqui, num evento, um grupo maduro de alunos e alunas, professores e professoras, né, totalmente comprometidos, né, com a transformação, né, social das nossas profissões, consegue trazer, né? Então, esse espaço consegue trazer esse tema tão importante, né, para essa discussão. Então, é um espaço maduro, que, né, consegue destacar
e incentivar de fato, olhar sobre né, para os desafios numa perspectiva de desejo de transformação, de mudança, de evolução constante. Então, esse é um exemplo, né, concreto de espaço, de fórum que a gente pode buscar tratar desse tema. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade maravilhosa de estar com vocês, de dedicar um pouco, né, da minha boa energia e receber também a boa energia de vocês aqui vibrando e recebendo esse carinho. Eu quero aproveitar também para divulgar, né, o site manualdeeticaprofissional.com. Então, ó, manualdeeticaprofissional.com. Nele, nesse site, vocês podem acessar gratuitamente, né, os livros Manual de Ética Profissional e o livro Ética e Compliance, que vão tratar mais aprofundadamente, né, do tema da ética profissional. Caso, claro, vocês se interessem por conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, então tem tudo, né, e um pouquinho mais, enfim, nessas duas obras, e está à disposição de todos e todas para pleno uso, enfim, leitura. E mais uma vez, então, agradecer, deixar meu desejo, né, de que vocês trilhem esse caminho, essa jornada maravilhosa, né, que é essa profissão, que é a agronomia, deixando também, sendo, né, agentes transformadores, deixando um legado, né, maravilhoso de participação e de transformação eh, humana, né, e social, que é o que se deseja, o que se espera, o objetivo maior, enfim, das nossas profissões. Um forte abraço, muito obrigada.